Tem gente que acha que tem que ter pelo menos 10 mil seguidores ali para ganhar dinheiro na internet, que menos que isso não adianta, não vai dar certo e tal, não passa autoridade, mas na verdade isso é um completo mito, tá? Porque eu comecei um projeto um tempo atrás e com menos de 300 seguidores eu já estava monetizando, já estava ganhando dinheiro com previsibilidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, eu vou passar toda a estratégia para você e o que você precisa fazer para basicamente copiar e colar o que eu vou te falar aqui, tá? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal e bora pro conteúdo. E é o seguinte, eu já quero começar explicando de uma diferença ali bem clara, que eu acredito que todo mundo precisa saber quando vai ali iniciar um projeto na internet, que vai mostrar o rosto e tudo mais. Existe autoridade em massa e existe autoridade em nicho, tá? E aí eu vou dar um exemplo para você do que é uma autoridade em massa e do que é uma autoridade em nicho e o que é melhor para você. Autoridade em massa é você ser uma autoridade em várias áreas, você teve resultado em várias áreas ali e você tem a moral, digamos assim, de ensinar em determinadas áreas, tá? Isso faz com que você tenha mais escala, você vai ganhar mais dinheiro. Cara, é melhor, não vou mentir. Você ser uma autoridade em massa é melhor porque você não depende só de um nicho. Porém, não é tão simples para você se tornar uma autoridade em massa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Marçal. O Marçal ele é uma autoridade em massa. Por quê? Porque ele fala sobre prosperar, ele fala sobre o digital, ele fala sobre empreendedorismo, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre produtividade, ele fala sobre várias coisas. Por quê? Porque ele tem resultado em várias coisas. Tudo que ele fala, ele tem resultado para bater no peito e falar, pô, eu tenho moral para falar disso. Então, consequentemente, ele fatura muito na internet, porque ele sempre está falando de um nicho diferente, sempre pegando ali uma parcela de um público para ele, e ele consegue estar monetizando de tudo quanto é lado. Então, isso é muito top. Porém, você começar dessa forma pode ser um erro, porque tem uma frase que a gente fala bastante no marketing, que eu conheço desde que eu entrei, que é quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém, tá? Isso é válido, como eu disse, é válido para a maioria das pessoas, porém tem algumas exceções, que é tipo Marçal, outros grandes players aí, que eles têm moral para falar sobre outros nichos, falar com outros públicos, porque o público deles são gigantescos, tá? Então, o que é o bom para você? O que é o necessário para você? O que eu recomendo se você está iniciando? Porque se você entrou nesse vídeo aqui, provavelmente você tem poucos seguidores. Então eu recomendo que você seja uma autoridade em um nicho, escolha um nicho específico para você, que aí você vai conseguir abordar esse nicho de várias formas e as pessoas lá fora vão olhar para você como uma autoridade muito grande naquele nicho. Inclusive, às vezes, uma autoridade muito maior do que pessoas que falam de vários nichos, tá? Então, você que fala de uma única coisa, por exemplo, para quem não sabe, eu fui copywriter no Marçal há quase um ano e postei esse vídeo explicando como eu consegui isso há 2 meses atrás. Então, fica aí uma dica para vocês que nem tudo na internet acontece de forma cronológica, tá? Mas, basicamente, o que eu preciso que você entenda? Eu posso falar isso sobre copy, eu posso ser uma autoridade em copy e focar só em copy. Por quê? Porque eu tenho autoridade. O fato de eu ter sido copy do Marçal há quase um ano me traz autoridade para falar que eu sou um copy com resultados, porque eu fiz ele vender milhões. Hoje em dia, eu sou lançador e copywriter do Elias. O Elias, para mim, é o maior copywriter do Brasil. Então, eu sou copywriter do maior copywriter do Brasil e sou lançador dele também. Isso me traz uma autoridade muito grande para falar sobre copy, mas também me traz uma autoridade muito grande para falar sobre lançamentos. Então, no meu caso, eu poderia escolher, de repente, uma dessas coisas, ou de repente as duas. Entende? Então, eu subnicharia mais. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu ia subnichar mais para falar só sobre aquilo, para não ficar falando de assuntos variados. Por mais que eu tenha experiência em outras coisas, cara, é interessante eu escolher, de repente, o que eu sou mais autoridade e iniciar dessa forma, porque uma pessoa que fala sobre várias coisas, ela tem menos autoridade quando ela é comparada a uma pessoa que fala de uma única coisa, que ela é especialista numa única coisa. Então, escolha ali seu subnicho, escolha como você vai se posicionar, tá? E bom, esse projeto aí que eu comecei, que tinha menos de 300 seguidores, era esse canal no YouTube mesmo. Na época, eu decidi largar tudo que eu estava fazendo para focar no YouTube. E, cara, quando ele estava ali com 200 seguidores, eu já conseguia
monetizar ele, eu já conseguia vender para as pessoas. Por quê? Porque eu me posicionei em um subnicho, como eu falei para vocês. Eu me posicionei como o quê? Basicamente tráfego pago, tá? Porque eu percebi que minha audiência gostava muito de tráfego pago e eu decidi me posicionar nessa área aí porque eu fazia muito tráfego pago e tal. E aí eu comecei a vender os meus produtos, beleza? Então, como que você vai fazer para atrair as pessoas, para te conhecerem, para saberem o que você faz de fato e se interessarem pelo que você tem a oferecer, os seus produtos e serviços, tá? Fazendo conteúdos estratégicos. Eu vou explicar como que eu fazia. Basicamente, eu ensinava o que a galera queria saber, porque a galera já estava pesquisando ali no YouTube. Então, eu fazia tutoriais na prática, ensinando ali campanhas no WhatsApp, campanhas de tráfego direto, de captação de leads, vários tipos de campanha, para eu atrair pessoas que queriam aprender sobre tráfego pago e sempre no final dos meus vídeos eu fazia uma chamada de uma consultoria individual para a pessoa ali que estava com dificuldade no tráfego pago, estava com dificuldade de escalar as vendas, ou de repente de fazer a primeira venda. Então era algo personalizado, tá? Mas por que que convertia tanto? Por que que eu conseguia monetizar o canal ali com menos de 300 inscritos? Porque o público era muito qualificado. E por que que o público é qualificado? Porque eu fazia conteúdos estratégicos, conteúdos que só pessoas qualificadas teriam interesse em aprender. Então você não pode ficar falando de coisa aleatória. Agora, se você vai, de repente, produzir no Instagram, o que eu recomendo que você faça? Que você abra mais a boca do funil para falar de assuntos mais populares e depois no final do vídeo você linka com o seu nicho e aí você faz a chamada para ação para a pessoa, de repente, escrever algo ali nos comentários, você coloca uma automação no ManyChat, e aí você consegue entrar em contato com essas pessoas vendendo algum produto ou serviço seu, ou de repente mandando para a página de vendas, tá? Eu recomendo de verdade, galera, que se você está começando, que você venda consultoria, porque é mais fácil. Você não precisa gravar vídeo nem nada, você pode ir testando as ofertas, de repente se você fez uma oferta de consultoria que não está convertendo, pô, você pode testar outra oferta. Às vezes você está falando uma coisa que seu público não se interessa. É normal. Então aí você pode ter a liberdade de já mudar de forma rápida, sabe? Sem ter que regravar tudo, editar, fazer página de vendas, não precisa disso, tá? E qual que é o preço da consultoria que você pode vender? Cara, para validar a sua consultoria, para você aprender, para você destravar e começar ali já a ter consultorias e tal, ter seus primeiros cases, irmão, começa ali com uma consultoria de 1 hora ali, de R$300 e faz o simples. Eu vou ensinar agora como que eu fazia, a estratégia que eu aplicava, que, cara, ela é replicável para todos os nichos e é muito simples de aplicar, é muito fácil. E como que é, Ítalo? Como que é essa estratégia? Cara, basicamente você vai postar conteúdos estratégicos, igual eu falei, e sempre você vai fazer a CTA para a sua consultoria e você vai colocar um número de um WhatsApp. Cria aí um WhatsApp Business aí, e para a pessoa não ter acesso ao seu número particular, ou de repente alguém da sua equipe atender, enfim. E aí você fala ali para as pessoas, ó, se você quer minha ajuda para fazer isso, isso e isso, para destravar isso, isso e isso, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, é só você me chamar que aí a gente vai falar um pouco sobre a minha mentoria, eu vou te explicar como é que funciona a minha mentoria, minha consultoria. Então você pode ser simples assim, nesse ponto, de realmente falar para a pessoa te chamar no WhatsApp, porque quem te chamar realmente vai estar interessado. É isso, é só você conversar um pouquinho ali, quebrar umas objeções, explicar como funciona e fazer a venda. É simples dessa forma, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e assista esses 2 vídeos que apareceram aqui agora para você, que com certeza vai te ajudar na sua jornada, beleza? Vejo você no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!